capítulo 13. Assim que acharmos, eu convido a igreja, por gentileza, nos colocarmos de pé. Quero ler apenas o versículo 3. E peço que algum irmão, por gentileza, deixe algum relógio, algum marcador de tempo. Mateus 13, 3. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Põe a sua mão sobre a escritura, por gentileza. Espírito Santo de Deus, eu me coloco em tuas mãos, Senhor, e te peço que tu, por misericórdia, tires o Eduardo do púlpito, Senhor, e te coloques neste lugar. Eu te peço, Senhor, porque tu sabes que eu normalmente já sou incapacitado, mas hoje estou mais incapacitado. Eu peço que tu, Senhor, fales o que tu tens que falar nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Por favor, pode assentar-se. Nós queremos falar há algum tempo, algumas vezes com os irmãos, sobre o reino de Deus. O pastor Júlio, em uma mensagem não tão distante, abordou de certa forma a ideia geral de reino. Eu gostaria de nós abordarmos algumas vezes esse conceito, esmiuçando algumas áreas, falando sobre alguns aspectos dessa questão. E nós vamos falando enquanto o Espírito Santo de Deus nos der inspiração, nos chamar nessa direção, nesse assunto. E hoje nós gostaríamos de falar sobre o reino e a inserção. É uma palavra estranha, esquisitinha, mas fique em paz, porque eu creio em nome do Senhor Jesus que nós vamos entender perfeitamente, plenamente o que a palavra do Senhor quer nos explicar, porque será o Espírito Santo de Deus quem ministrará ao nosso coração, ao meu e ao seu coração. Há dois conceitos, meus irmãos, que são muito verdadeiros na vida humana: o conceito da personalidade, da individualidade, que está muito forte em nós, que é muito forte em nós, mesmo quando não chegue a caracterizar egocentrismo, egoísmo, não, na pessoa normal, na pessoa sadia, saudável, psicologicamente, mentalmente. O conceito de personalidade, de individualidade é muito forte, a ponto de que algumas coisas na nossa vida guardamos só para nós, só interessam a nós. Certos gostos, certos procedimentos são muito característicos nossos. Nós nos guardamos com eles e não gostamos de vê-los invadidos. Esse é um conceito natural, sadio, saudável, o da individualidade, da personalidade. Há uma série de caracteres que formam a minha e a sua personalidade, e ela é totalmente livre e deve ser livre, e a nossa Constituição esclarece e estabelece que haja liberdade de cada personalidade, de pensar, de agir, de falar, desde que respeite a individualidade, a personalidade do outro. Junto com esse conceito, nós temos um conceito maior, um conceito de inclusão, um conceito de coletividade.
conceito, nós nos apegamos a ele, a esse conceito de coletividade, quando ele está muito próximo de nós, quando ele é muito próximo até da nossa individualidade, da nossa personalidade. Então, nós estamos inseridos dentro de um conceito de coletividade na família. A família é uma coletividade. O casal é uma coletividade, não é um, já é uma coletividade. Dois já são uma coletividade. Vivem interagindo opiniões, querer, gosto, decisão, etc. E nós estamos também inseridos então nesse conceito de coletividade. Mas a família não é o único conceito, a única coletividade da qual participamos. Há, numa escala crescente, um número muito grande de outras coletividades. Nós pertencemos a uma família, mas pertencemos a uma rua, a uma vizinhança, a uma região ali. Quem mora em apartamento de edifício pertence a uma coletividade, tem que respeitar os preceitos daquele bloco, daquele edifício, daquele andar onde ela mora, na questão do silêncio, da limpeza, da cordialidade, etc. Nós estamos inseridos nisso. Estamos inseridos também dentro de coletividades maiores, nas nossas salas de aula, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. E há um conceito de coletividade superior a todos esses, que é o conceito de humanidade, onde eu, ser humano, me deparo, me encontro com outro ser humano. Ele não pertence a nenhum dos grupos de coletividade de que eu faço parte, mas ele é humano, eu sou humano. Não interessa se é numa ilha do Pacífico, o navio naufragou, eu nunca tinha ouvido falar dele, mas ele nadou até aquela ilha e eu também. Ali nós somos uma coletividade, nós ali participaremos de uma vida interagindo. Por quê? Porque somos humanos. Então, quando você encontra alguém num ônibus, quando você encontra alguém em qualquer lugar, e você se decide a interagir, participar da vida dele, você está adotando o conceito de coletividade, de humanidade. E muitas pessoas às vezes intervêm. Uma pessoa começa a passar mal no meio da rua, então pessoas que nunca a viram, que nunca compartilharam nada com ela, correm em socorro dela. Alguém quer ver se ela se feriu, alguém quer ver se ela tem algum tipo de enfermidade, e ali nós estamos então dentro desse conceito por causa da humanidade, Mas esse conceito ele é ainda mais amplo, porque ele chega até a condição espiritual. Nós estamos inseridos em uma coletividade espiritual. Se a espiritualidade é verdadeira, se você tem um espírito, se eu tenho um espírito, então, é claro, se o nosso corpo participa da coletividade, se o nosso intelecto participa de uma coletividade, o nosso espírito também participa de uma coletividade. Essa coletividade, na palavra de Deus, ela é chamada reino. Toda coletividade espiritual, na palavra de Deus, é classificada como reino. E a palavra de Deus, ela, muito tranquilamente, muito enfaticamente, divide os reinos em dois, na natureza espiritual, e os classifica como o reino de Deus e o principado das trevas, o principado de Satanás. Às vezes ele é chamado de principado porque ele tem esta qualificação de príncipe, porque a bem da verdade, considerada a funda verdade bíblica, só existe um rei. Está lá em Apocalipse no capítulo 19. Nós vamos tratar disso num outro dia. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, só ele deve ser chamado de rei. Está lá no capítulo 19 de Apocalipse. Mas Satanás, ele é chamado de
Deus desse século, de príncipe das trevas, de príncipe deste mundo, de império das trevas que ele comanda, então seria o imperador. E somente lá no livro de João, no capítulo 12, versículo 31, depois do capítulo 14, versículo 30, depois do capítulo 16, versículo 11, depois do capítulo 17, versículo 15, Jesus o chama de príncipe deste mundo. Se a irmã Sara for conosco para 12, versículo 31, nós vamos ver em que sentido Jesus diz: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, vemos por aí, por esta passagem, que essa coletividade espiritual existe. E vemos que Jesus está dizendo isso em referência à sua vinda, à sua presença na terra. O agora de Jesus significa eu. Agora, ali onde você está vendo agora, você pode substituir sossegadamente no mundo espiritual por eu. Eu sou o juiz desse mundo. Eu vou expulsar o juiz desse mundo. Eu estou expulsando o juiz desse mundo. Porque o agora é o próprio Jesus. E mais de uma vez ele usou o agora para simbolizar a sua presença, a sua chegada. Então você vê que esses dois reinos, então, não tem um relacionamento pacífico. Não há linha de intercessão, não há linha de intervenção externa. Onde esses reinos se confrontarem, se encontrarem, haverá guerra. Não há a menor possibilidade, nunca houve na história do homem, nem haverá, nem na história dos seres criados, dos seres celestes criados, os decaídos e os não decaídos, nunca existirá a paz entre esses dois reinos. E o que Jesus está dizendo é: onde eu chego, esse reino tem que sair. Eu expulso esse reino. Ora, eu entendo, eu depreendo, né? Eu adquiro o conceito de que se Jesus está à frente de um reino, ele é rei, ele tem os seus seguidores e o seu reino. Onde ele vai, ele leva o seu reino está com ele. Ora, se onde ele chega, o reino das trevas tem que recuar, o que acontece com o reino de Jesus? Como ele acompanha Jesus, à medida que ele vai seguindo Jesus, obedecendo a ordenança de Jesus, onde esse reino de Jesus chega, o reino das trevas, representado por quem quer que seja, tem que recuar. Amém, irmão? Amém. Capítulo 14, versículo 30. Nós temos outra palavra de Jesus sobre este reino. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. Então aí nós temos a noção de que, novamente, reafirmamos que não há intercessão. Mas agora não no sentido de guerrear e expulsar, repelir, agora no sentido de mistura. Não há uma parte no universo espiritual em que eu possa ser uma hora desse reino e outra hora do outro. Não, isso não existe. Eu não posso pertencer a esses dois reinos. Eu serei, isso sim, uma pessoa que se classifica, até se veste como se fosse de outro reino, mas pertence àquele para onde as suas ações principais, as suas ações de necessidade o dirigem. Ou seja, quando eu posso me dar por pertencente a americano, aos Estados Unidos, então eu falo do you speak English e entro por ali e vou embora. Mas quando chega na hora de comer, eu quero arroz com feijão. Chegou na hora da necessidade, é o que eu sou brasileiro. Eu gosto das coisas com que o meu país me cercou, eu assimilei aquilo. Então, entendem que no mundo espiritual, na hora mesmo da pessoa ser colocada num ponto em que ela tem que decidir, ela vai decidir pelo reino ao qual ela pertence. É por isso que Judas
se camuflou bem por 3 anos. Ele diz a palavra de Deus através do evangelista João, do apóstolo João, que ele vivia entre os discípulos e nenhum discípulo desconfiava que ele era ladrão. Quando Jesus diz para ele: vai e faz o que tu tens que fazer depressa, o registro de João é: todos os apóstolos pensaram que ele ia comprar alguma coisa, porque ele disfarçava muito bem entre os outros homens, até apóstolos. Você pode enganar muito bem na sua igreja, e eu posso enganar muito bem como pastor, mas os olhos de Deus enxergam a minha essência, a minha alma, o meu espírito, e dele eu não posso fugir. Ele sabe de que reino eu sou, ele sabe de que reino você é, e você sabe que ele sabe. E não há como fugir dessas duas verdades. Deus, tu sabes quem eu sou, e eu sei que tu sabes. A terceira passagem, que é 16:11, agora vai apresentar novamente um questionamento entre os dois grupos. Vai dizer que o Espírito Santo, ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ali em terceiro, logo a seguir, isso é no versículo 10, até o versículo 10, e no versículo 11 ele diz que o Espírito Santo vai convencer do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então isso é muito importante quanto à questão do reino. Entenda, eu acabei de dizer que onde Jesus está, estão os que pertencem ao reino dele. Logo, por inferência, por dedução lógica, onde o príncipe das trevas está, estão os seus seguidores. Se ele já está julgado, quem é desse reino já está julgado. Se ele já está condenado, quem pertence a esse reino já está condenado. Então é preciso, para essa pessoa, se pertence a esse reino, é preciso que essa pessoa imediatamente chame um rei mais forte que esse rei, que o está já colocando nessa situação, e diga: não quero permanecer nessa condição, eu quero sair desse lugar que eu estou, eu não quero pertencer a reino de treva nenhum, eu quero pertencer ao reino de Deus. Então o Senhor Jesus tem essa autoridade. Se você não sair, se eu não sair, ele já está julgado, eu já estou julgado, ele já foi condenado, eu já fui condenado. É o que está escrito em João no capítulo 3. Jesus diz: aquele que recebe o Filho passa a receber a vida, aquele que não recebe o Filho de Deus permanece debaixo da ira do Senhor. Por causa da questão de reino, porque não há ponto cego, não há ponto neutro, ou eu pertenço ao Senhor ou ainda não pertenço. E 17:15, o Senhor está fazendo uma oração sacerdotal, e aí ele vai fazer, é uma das partes mais importantes da oração sacerdotal. Ele diz: eu não quero que tu tires nenhum meu Pai, do mundo, eu quero que tu os livres do mal. Querido, tanto faz aqui como na oração que Jesus ensinou, nós precisamos compreender esse termo, porque estamos orando assim, ó: e livra-nos do mal, da coisa ruim, da coisa negativa, da doença, da enfermidade, do problema, da falta de dinheiro. Não é esse mal que está lá, esse mal é o contrário de bom. O que está lá é o mal que é o contrário do bem. Ser livre do mal, na oração que Jesus ensinou, e aqui na oração sacerdotal, é ser livre de pertencer ao reino das trevas, é ser livre de obedecer a quem quer a perdição das nossas almas. Quando eu digo livra-nos do mal, eu disse antes: não me deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-me do mal. O que é o mal? A tentação. Não é o meu carro bater, é Satanás cativar o meu pensamento, me enganar, me seduzir, me envolver, e eu não perceber que estou dentro do reino dele, e a minha vida está passando, e eu estou debaixo de ordem dele. Eu preciso sair da ordem dele. É isso que é livrar do mal. Por isso Jesus está dizendo: Senhor, os que são meus são meus, os que são teus, meu Pai. Que o mal não encoste neles,
que nenhuma sedução do mal que vem na vida deles consiga iludi-los, que nenhum mal, nenhuma tentação, nenhum pecado, nenhuma fornicação, nenhum adultério, nenhum roubo, nenhum xingamento, que nada que venha na boca deles, que venha no pensamento, consiga conquistar o seu coração, mas que eles tenham força em Ti, meu Pai, para repelir aquilo e dizer: não, isso não pertence à minha vida, eu sou do reino de Deus, não me convém essas coisas. Senhor, lava meus olhos, Senhor, lava meus ouvidos, Senhor, lava minha boca, porque eu quero falar, eu quero pensar, eu quero agir como alguém que pertence ao Teu reino. É isso que é livrar do reino do mal. Amém, irmãos? Entendemos? Há dois reinos. Então, sobre reino a gente já está falando um pouco, mas eu quero falar agora um outro pouco, nesses outros 15 minutos, sobre a inserção, porque nós estamos aqui para falar sobre o reino e a inserção. Que palavra tremenda é essa, inserção, pastor Eduardo? Não dá para ser assim, tipo, o reino e as pessoas, né? O reino e a sociedade. Não, é o reino e a inserção mesmo. Inserção é uma palavra de origem latina. Tanto no presente quanto no passado, no pretérito, são duas palavras latinas. É inserere e incitus. Inserere é inserir, incitus é o que foi inserido. Mas o que é inserere? Porque eu abri em Mateus no capítulo 13, de tantas passagens que nós temos, porque eu abri ali, eu vou pedir a irmã Sara para a gente ir para o capítulo 13 de Mateus, porque inserere, inserir, significa in, que é movimento para dentro, ir na direção de dentro, e serere, que é semear. Então, inserir é semear do lado de dentro, plantar do lado de dentro de um determinado espaço. Plantar dentro é inserir. Por isso eu li a parábola do semeador, e por isso estamos pregando sobre o reino e a inserção, porque no reino são inseridos todos aqueles a quem chega a doce voz do Espírito Santo, primeiro nos ouvidos, depois no coração. E quando essa voz chega e lança a semente do convite espiritual para pertencer ao reino de Deus, então aquela pessoa sente que a semente caiu lá no profundo da sua necessidade, do seu coração, preencheu o anseio da sua vida, e ela diz para Jesus: eu quero, Senhor, ser inserido, eu quero que Tu semeies dentro de mim a Tua palavra, que Tu semeies dentro de mim o Teu reino. Então o Senhor faz a inserção dessa pessoa no seu reino. Primeiro, pela motivação dele ter falado, porque pela graça somos salvos, não é isso? É a graça dele, é a voz do Espírito Santo que vem e me diz: quero te inserir no meu reino, quero te abraçar, quero te guiar, quero te conduzir, quero te orientar, quero te abençoar, quero te proteger, quero te perdoar, quero te lavar, quero te purificar, quero te renovar, quero entrar na tua casa, quero fazer a obra na tua vida, quero abençoar teu marido, quero abençoar tua esposa. Você não resiste a uma voz tão forte assim, porque você sabe que cada um dos aspectos que ele está falando é precioso demais para você, e alguns aspectos estão tão carentes de uma ajuda, e você diz: Senhor, me insere nessa voz aí. Aí se completa o que Paulo diz aos Efésios. Ele diz: a salvação é pela graça, a voz de Deus, por meio da fé. É a abertura do coração e aquele pedido: semeia no meu coração, Senhor. Isso é inserção no reino. O que acontece, irmãos? Acontece primeiro, irmãos, que o reino das trevas não quer que sejamos inseridos. É óbvio, ele não perde, ele já perde aquelas pessoas que estavam inseridas no reino dele, e agora foram reinseridas no reino de Deus. Mas ele perde também vasos. A questão espiritual, ela se agrava, irmão, por causa da questão do vaso. Diga aí para o seu irmão que está do seu lado: a questão toda
É o vaso. É isso. Porque nós não somos, irmãos, meramente seres humanos como fôssemos objetos. Que Satanás disputasse com Deus numa briga infantil de fazer beicinho e dissesse: esse é meu, esse é meu, esse é seu. Não, nós somos vasos. Onde nós estivermos, o nosso uso vai ser grande. Em toda a condição humana, em toda a condição espiritual que nós tivermos, onde nós estivermos, o uso vai ser portentoso, vai ser poderoso. O homem tem em si a marca da criação divina. Então, um homem, pode ser que para a nossa sociedade não valha nada. Para Deus, um homem é muita coisa, porque ele é um vaso. Porque se você colocar o Espírito Santo nesse vaso, esse vaso só no que ele fala, a pessoa já fica convencida. Esse vaso só no que ele toca, a pessoa já fica curada. Esse vaso só no que ele entra, a luz já chega naquele lugar. É muito poder para Satanás perder assim. Então ele não quer abrir mão. Ele não quer, porque ele diz: lá vem outro Saulo de Tarso. Eu perco esse aí, era um inútil na minha mão, um Saulo de Tarso na vida. Prendia gente, chicoteava gente, batia em pessoas, jogava as pessoas no chão. Olha aí o que Deus fez na vida dele. Deus tirou um ser que não era nada na minha mão. Eu fazia e acontecia com ele. Agora ele encosta no aleijado, o aleijado anda. Ele encosta no cego, o cego enxerga. Agora ele diz para uma cidade que Deus é só o que está no céu. Vende-se na cidade todos os livros de bruxaria, todas as estátuas que existiam na cidade. Um homem só que Deus pôs para trabalhar para ele acabou com todo o meu comércio na cidade. Então, para Satanás, uma vida que ele perde é muito, porque nós somos vasos. Aleluia. Se você se tornar vaso de Satanás, você vai longe, mas só vai até onde ele vai. Se você se tornar vaso de Deus, você vai longe e ainda vai até onde ele vai. Satanás caminha para a condenação, Deus caminha para a eternidade. Você pode ser grande na mão de Satanás, mas assim que ele for condenado, você vai ser também. Deus pode te fazer grande na terra, e onde ele andar, você estará com ele, e acontece que ele vai andar pela eternidade. E aí, você quer ser vaso de quem? Você quer estar a serviço de quem? Você quer ser inserido aonde? Em que reino você participa? A que reino você pertence? Então eu quero te dizer rapidamente primeiro o que Satanás tenta. Está aí na parábola, no capítulo 13, no versículo 4, 5 e 6, 4, 5, 6 e 7. 4 condições. Não são só essas 4. Não são só essas 4. Mas são 4 condições em que Satanás luta com unhas e dentes para que aquela pessoa que está ali perdida no reino dele não seja capturada pelo Espírito Santo. Então ele coloca a pessoa o mais longe possível para ela não entender a palavra. Às vezes, eu quero até dizer para os irmãos que Satanás usa pregadores para pegar um evangelho que não transforma. Aí a pessoa se converte para um evangelho que não transforma, que partiu de um Deus que não transforma. Ou seja, ele pensa que está entrando no reino de Deus, mas não está. Palavra de Deus, toda palavra de Deus é a que transforma. A que não produz transformação não é palavra de Deus. Palavra de Deus convida. Palavra de Deus convence, palavra de Deus mostra, revela. Eu estou em pecado, esse homem está falando, parece que ele está vendo a minha vida. É porque é a palavra do Senhor que te põe no confronto. Palavra de Deus coloca no confronto. Palavra de Deus não diz: vou te dar um carro. Palavra de Deus diz: você está indo para o céu ou para o inferno. Palavra de Deus não diz: vou te abençoar com chuva de ouro. A palavra de Deus, que é a palavra de Deus, diz: se você quer a sua família feliz, se você quer o seu filho equilibrado, se você quer a sua esposa abençoada, você precisa do meu Espírito na tua casa. Essa é a palavra de Deus. E aí o diabo, ele fica puxando a pessoa para longe, para a pessoa não entender, não ouvir. É por isso, irmão, até o diácono Ailton pregou sobre isso recentemente.
É por isso que não podemos deixar Satanás roubar nenhuma das palavras que está sendo pregada no púlpito, porque essas palavras são o poder de Deus para a transformação das vidas. É o que Paulo diz lá aos Romanos no capítulo 1, no versículo 16, porque eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque ele é poder transformador. Quando eu falo no Evangelho, as pessoas se transformam, se convertem. Isso é poder. Então o diabo mantém a pessoa bem lá na margem. Olha, existem tantas pessoas na margem do reino de Deus, que eu chegaria a criar um trocadilho e dizer que existem um reino de pessoas que estão na margem. São tantas pessoas que estão na margem do reino, que eu diria que tem um reino de pessoas que estão na margem. De pessoas que não querem compromisso, estão perigosamente na linha divisória. Para lá Satanás, para cá Deus. Aí de vez em quando dá uma beliscadinha. Quero repetir o que eu já preguei. Ninguém consegue ficar nos dois lados. Quem está em cima do muro não pertence ao reino de Deus, porque no reino de Deus não existe sombra, porque a palavra de Deus diz de Deus: nele não há mudança, nele não há sombra de variação. Quem está na sombra não está no reino de Deus, só está no reino de Deus quem está na luz. E Satanás fica segurando a pessoa lá na margem. Outras são aquelas que o Espírito Santo semeia, mas é no pedregal. A pessoa não prepara o coração para ouvir a palavra. Então ela ouve a parte boa. Às vezes a gente prega 40 minutos de pregação, às vezes mais, pastor Eduardo às vezes exagera, é o Espírito Santo. Mas aí o que acontece? A pessoa pega aquela palavra, Deus está abençoando aqui, mas ouve mais 39 minutos dizendo: larga esse pecado aí, varão. Vai continuar com esse pecado na mão? A pessoa não escutou. Varão, conserta a tua vida, Deus te quer. Uma noiva, como é que se veste uma noiva, varoa? Veste a roupa de noiva, varoa. Ela não escutou. O pastor pregou ainda no correr da mensagem: varão, corre lá, pede perdão para o teu irmão. Ela não escutou essa parte da mensagem. Aí o pastor fala assim: olha, Deus está entrando com bênção nesse lugar. Ele diz: oh glória, aleluia. Na primeira dificuldade que vem na vida dele, ele larga a igreja e não quer mais voltar, porque ele só ouve a palavra de bênção, a palavra de correção ele não quer. Outra pessoa que está no reino de Deus, mas correndo perigo, é aquela que caiu entre o espinheiro e entre os espinhos, cresceu, mas vieram os concorrentes do reino de Deus, que são todos lícitos. Esse é um problema. O reino de Deus é um reino espiritual. Por favor, diga comigo. O reino de Deus é um reino espiritual. O reino dos homens é um reino material. Um não se mistura com o outro. E o espiritual tem precedência sobre o material. Teve problema de entender, querido, querida? Reino espiritual é reino espiritual, reino material é reino material. Eu tenho que respeitar minha esposa? Claro! Eu tenho que cuidar da minha esposa? Claro! Eu tenho que levar minha esposa para passear? Viu, marido? Ouve essa palavra. Claro! Eu tenho que levá-la para um almoço, eu tenho que agradá-la, ajudar em casa? Claro! Mas eu devo largar a obra de Deus por causa dela? Claro que não. Porque, entende, irmão, a preocupação da vida rouba o nosso reino espiritual. É por isso que Jesus, ao dizer uma verdade para os discípulos lá no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 32, depois versículo 33, ele diz assim: não vos inquieteis. Aí, por que ele quer dizer não se inquiete? Porque inquietação é nada mais, nada menos que super preocupação com determinada coisa. Então ele diz: não vos inquieteis com o que haveis de comer ou de beber. Ou seja, não vos inquieteis com as coisas seculares, de interesse material, de interesse social. Não fique inquieto. Ele não está dizendo: larga isso de mão e vai chupar o dedo e ser fiscal da natureza. Não é isso que ele está dizendo. Alguns irmãos levaram a palavra de Deus desse ponto a sério,
né? E eu até já conheci pessoalmente, tive o prazer de conhecer algumas pessoas que eram fiscais da natureza, né? Vamos procurar um trabalho, vamos nos esforçar para trabalhar. Que hora você acordou? Meio-dia, 15, mas fui tomar um banho, levou 1 hora, depois fui almoçar, o almoço é difícil de descer, levou mais 45 minutos, finalmente me aprontei e saí para procurar emprego, bati na empresa, o bandido do dono da empresa não quis me atender, não sei porquê. Então tem fiscal da natureza, não estou te falando de fiscal da natureza, eu estou te falando para você não se inquietar, faça o trabalho que você deve fazer, busque com honestidade o seu pão de cada dia, mas não se inquiete, porque inquietação rouba a felicidade da sua casa, rouba a serenidade do seu coração, rouba o equilíbrio da sua vida e rouba a espiritualidade do seu coração. Por isso Jesus diz, não se inquiete pelo que você tem que comer ou beber. Aí no versículo 33 ele vem e diz, mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas preocupações tuas serão satisfeitas. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então nós trocamos com Deus, não me inquieto, Deus. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo o que é correto, eu estou fazendo o que é justo, eu estou procurando sim. 6 horas da manhã estou tocando campainha. A senhora gostaria que eu trabalhasse no seu jardim? Não, meu jardim eu gosto assim, mato, mas ele está mato puro. É que eu sou amante da natureza, eu gosto de mato puro. Ô senhora, eu trataria seu jardim por apenas uma bagatela de R$250, ele ficaria lindo, R$250 por semana, ele ficaria, não, eu gosto do mato mesmo, tudo bem. A senhora não tem uma outra coisa para fazer? Que tipo assim, por exemplo, enxugar gelo, eu enxugo gelo, assim, limpar carvão, eu limpo carvão, qualquer negócio, eu estou aqui para trabalhar. O servo de Deus é assim. Ele topa qualquer negócio, desde que seja honesto. O servo de Deus é assim, ele topa. Eu tenho gelo aí para enxugar, demorou, me dá um pano de prato que enxugue gelo. Aí a pessoa não consegue te dar o pano de prato, você não enxuga o gelo, pega o dinheiro e vai embora para casa. Mas a palavra de Deus diz que Satanás, ele tenta dessas formas, para não nos deixar pertencer a Deus. Mas aí Jesus encerra a parábola no versículo 8 dizendo, mas uma parte caiu numa boa terra e deu fruto, 1 a 100, outro a 60, outro a 30. Olha aqui a questão, essa planta está brigando comigo desde o começo da pregação, ou eu com ela, um de nós dois está brigando com o outro, ou ela está brigando com o meu terra. Então, irmãos, nós vemos que Jesus está dizendo a mesma coisa que eu disse, que nós não somos apenas pessoas, nós somos vasos, nós somos vasos. Olha aqui Jesus confirmando, quando a semente cai na boa terra, quanto um produziu? 100. Quanto o outro produziu? 60. Quanto o outro produziu? 30. Faz a conta rapidinho aí, quantos 3 produziram? 190. Se 3 pessoas forem alcançadas pelo Senhor, elas com facilidade alcançarão 190. E se 190 alcançarem o Senhor, será 190 vezes 1/3 de 190, que são todos. Você pensou que eu ia me enganar. Então, você é vaso. E Jesus está querendo muito semear você no reino dele, fincado numa terra bem adubada, bem coberta pela chuva do Espírito Santo, bem adubada pela palavra, bem trabalhada pela palavra, bem limpa pela palavra, bem irrigada pelo Espírito Santo. E aí você vai produzindo 100 e mais 100 e mais 100 e mais 100, porque você é vaso, vaso do reino de Deus. Qual é o problema nisso tudo? O problema aqui é que essa planta estragou meu terra. Mas o problema disso tudo qual é? Está repreendido. Você segue. Você vira uma planta artificial. Pronto, vamos a um testemunho. Irmão, qual é o problema disso? O problema é a inserção. O problema não é quem está inserindo. O problema não é a palavra. O problema é a inserção. Estava conversando com um amigo
dizendo que muitos de nós não se incomoda de jogar lixo no chão, na rua. Abre a janela do carro, voa uma latinha. Lata de refrigerante, crente. Não é só crente que bebe refrigerante, mas muitos crentes abrem a janela e voam. Sabe por quê? Porque você ainda não se inseriu na sua sociedade, na sua cidade. Você pensa que a cidade é do Júlio, é do pastor Júlio. Você pensa que a cidade é minha. A cidade é sua, varão. Você que não se inseriu, vive sujando a sua cidade, vive dando gato em poste de eletricidade, vive dando gato na internet. Até crente faz isso. Pastor, não diga uma coisa dessa. Eu digo, tá assim de gato. Você entra na casa do crente, está todo lado. O que é isso? Não sei, pastor. O senhor está ouvindo coisa? Não, estou ouvindo. Crente com gato. Sabe por quê? Porque ele não se inseriu ainda. Ele não se inseriu no reino. Deus já o inseriu. Ele não se inseriu. Na próxima pregação, em nome do Senhor Jesus, nós vamos ver qual é a questão de ser inserido. Porque ser inserido é problema para Satanás, além do fato que nós já falamos de que ele passa a ser um vaso. Além desse problema, há outros problemas para Satanás. Por isso ele não quer que você pertença ao reino. Agora nós mudamos de foco. Na próxima pregação nós vamos entender porque ele não quer que você saiba que está inserido no reino. Pastor, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa não. A mesma coisa é aquela planta ali que é igual àquela. Eles são a mesma coisa. Mas ser inserido por Deus no reino não é a mesma coisa que eu me dar por inserido. Eu acabei de dar um exemplo. Quem joga lixo no chão é cidadão daquela cidade? É, ele vota. É cidadão daquela cidade? É, ele paga impostos. Ele sabe que é cidadão? Não. Ele sabe que ele está pagando impostos e está pagando o lixeiro e ele está sujando a rua do lixeiro que ele paga? Ele sabe que ele está fazendo aquele homem trabalhar de graça? Não, é isso que acontece quando a gente não percebe e não se insere. A gente faz pastor, a gente faz um monte de gente trabalhar de graça, a gente faz um monte de anjo trabalhar de graça, porque a gente já deveria estar numa determinada posição, mas só a gente em todo mundo ainda não sabe que está naquela situação, ainda vive com roupa de mendigo e ninguém informou: varão, você é príncipe do Deus vivo. Próxima pregação a gente se encontra em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.